1 Samuel, aleluia, capítulo de número 16, versículo de número 14. 16 e 14, diz o seguinte: porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Esse talvez seja um dos textos que me assustam. E me assustam pelo fato de um homem que foi ungido por Deus, de um homem que foi chamado pelo Senhor. Se você não conhece a história de Saul, é muito simples e é fácil lembrá-lo. Saul foi o primeiro rei ungido por Deus para cuidar da sua nação preciosa, Israel. O povo pedia que Deus mandasse um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Então Deus enviou um rei. Samuel ungiu ele. Ungir é derramar o azeite, é derramar uma unção poderosa. E essa unção transformou Saul no primeiro rei da história de Israel. O começo da vida dele foi marcado por milhares de vitórias. Um homem que agradou o coração de Deus, que viveu algo sobrenatural. Mas em um determinado momento, por duas coisas, ele perdeu tudo: impaciência e medo. Não foi arrogância, não foi soberba, foi impaciência e medo. E se tem duas coisas que destroem a paz do nosso coração, é a paciência, a falta dela, e o medo. E isso é o que destrói milhares de pessoas. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos ungidos por Ele para viver o plano perfeito dele para nós. Mas por causa da nossa impaciência, por causa do nosso medo, a nossa mente perde o governo. Somos atormentados por maus pensamentos, somos dominados por angústia e ansiedade. E então começamos a tomar as piores decisões da nossa vida. E essas decisões nos levam para longe de Jesus. E nem sempre essas decisões pareciam erradas. Às vezes foram muito bem intencionadas. Mas não foi Deus que mandou, foi a gente que quis. Então nossa mente fica vulnerável. E por conta da nossa vulnerabilidade, nos colocamos em circunstâncias que Deus não queria, que Deus não nos enviou. E nesse lugar a gente se desespera, e a impaciência fica ainda maior, e o medo rouba toda a nossa esperança. E agora eu começo a entender que algumas coisas da nossa vida, elas podem ser prevenidas se nós tivermos a palavra certa sobre o nosso coração. A gente ama fazer tudo para Ele, mas a gente faz nada com Ele. A gente diz que tudo que a gente faz é para Ele, mas nosso tempo com Ele é muito pouco. Nossa vida com Deus, ela é pequena, ela é restrita, ou ela só está de fato conectada quando tudo então já aconteceu de ruim. E aí a gente precisa que um Davi venha, toque a harpa, para que os espíritos malignos saiam de nós. E então hoje eu entendo o que Jesus quer para nós. Eu quero dizer e declarar que essa mensagem vai blindar a sua mente. Você não recebeu na intensidade que eu declaro. Eu quero declarar que essa mensagem vai blindar a sua mente, vai levar para uma posição de governo onde você nunca esteve sobre as suas emoções, e vai fazer algo que você vai agradecer muito. Vai deixar o teu tanque cheio e transbordando. Aleluia, diga: Jesus, completa o tanque. Amém. Podemos começar?
Meu pai é um homem de Deus hoje. Ele um dia não era, hoje ele é. Meu pai é um homem de conselhos práticos. Meu pai é um homem que não estudou muito, estudou até a 5ª série só. Mas é um homem que vale a pena ouvi-lo, porque a vida lhe ensinou muitas coisas. Algumas a longo prazo eu aprendi, outras de curto prazo foram suficientes. Meu pai sempre foi um homem de dizer: tome cuidado, não se endivide, não suje o seu nome, não tome emprestado. Meu pai sempre foi muito sábio, mas pelas próprias dores que a vida lhe fez viver. Me lembro de algumas vezes, quando eu era criança, de o carro ficar sem gasolina. Quem aqui já viveu isso? Esse é o atestado máximo de um pobre. Aí alguém vai dizer: ricos ficam? Ficam, mas o pobre é profissional. Porque a gente espreme o ponteiro. A reserva nunca é só 50 quilômetros. A gente diz: não, no manual diz 50, mas anda 70 fácil. Quando está no final, a gente já nem acelera, a gente empurra com a unha para chegar até o destino. Quantas vezes a gente já ficou sem gasolina e quantas vezes a gente testemunhou dizendo: Deus multiplicou a gasolina no tanque. Não era para ter chego no posto, mas chegou. Mas meu pai sempre me dizia uma coisa. Ele dizia: filho, se você andar muito com o carro na reserva, uma hora a bomba de combustível queima. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu não ouvi ontem. Eu ouvi isso lá atrás, eu devia ter 19, 20 anos. Eu tinha um Uno 2001, branco, vendia embalagem, e meu pai sempre dizia: como é que está o combustível? E eu falava para ele: tá, dá para ir, dá para ir. Algumas vezes eu liguei para o meu pai, dizendo: pai, não deu, me salva. E aí eu acordei numa madrugada dessas com essa palavra no meu coração. Se a gasolina estiver na reserva e esse for o seu hábito, uma hora a bomba de combustível vai queimar. Se o seu relacionamento com Deus está na reserva, vai chegar uma hora que você não vai sentir mais saudade. Vai sentir mais uma hora que você não vai sentir mais o que te falta, porque o Espírito de Deus vai ter saído de você. E você se acostumou a ter pouco, você se acostumou a faltar, e de repente você se acostumou a ter nada. Mas você ainda anda, mas não tem mais combustível. Você ainda está vivendo coisas extraordinárias, mas está na reserva. Você está aqui ouvindo uma mensagem agora e está dizendo: eu sinto a presença de Deus, mas você está na reserva. Falta pouquinho para acabar. Você gastou para os outros e não tem reserva para você. Você tem palavra para todo mundo, mas não tem palavra para você no dia difícil, porque o teu combustível é pouco. E é por isso que a nossa mente é tão vulnerável, porque o nosso espírito está completamente desnutrido. É por isso que qualquer coisa nos abala, é por isso que qualquer coisa nos aflige, é por isso que qualquer coisa rouba a nossa paz, porque a gente está sempre na reserva. É sempre o que precisa para o dia, é sempre o que precisa para a semana. A gente até calcula: não, se eu orar pelo menos um minutinho, se eu ter minha vida com Deus assim, eu tá bom. E aí você olha para a sua vida e o ponteiro está colado. Se precisar para mais um dia, você não tem. Se precisar para um problema grande, você não tem. Se precisar para uma dificuldade, você não vai chegar até o dia que o Espírito Santo não estiver mais em você. Você depende da segunda-feira. Você ouve uma mensagem e acha que isso é suficiente. Não, lindo, ele só tirou o combustível ali, a linha do combustível da reserva, mas ainda tem mais de 3/4 do tanque para encher.
E a gente está dizendo que está gastando a nossa vida. Mas Jesus não quer que você gaste a sua vida e perca a sua salvação. Jesus não quer que você gaste a sua vida e perca a comunhão com Ele. Porque de fato, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu vou te falar uma parada. Sabe por que isso nasceu? Nós acabamos de viver a maior cruzada evangelística da história do nosso país, dos últimos 50 anos. Foram mais de 200 mil pessoas alcançadas presencialmente em 6 dias. Você pode celebrar a Jesus por isso? Sabe, eu nunca imaginei na minha vida viver isso. Eu nunca imaginei que um dia Jesus ia usar um improvável para falar para tanta gente. E eu sofri esses 6 dias. Não foi fácil, porque ninguém imagina as guerras por trás, ninguém imagina a quantidade de ataques que se levanta quando o mover de Deus é tão poderoso. A gente não entende que existe um mundo espiritual que nos ataca, que tenta roubar a nossa paz. E aí eu comecei com força, e o combustível foi baixando, e foi baixando, foi baixando, foi baixando. E eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Eu estou olhando uma multidão de gente aceitando a Jesus, mas não estou olhando para dentro de mim, eu não estou olhando para o que está acontecendo. Sabe, e essa é a loucura de fazer por todos e esquecer de si. De achar porque você está pregando para milhares, você está no centro da vontade de Deus. De achar que você está pregando para muitos, então você está cheio do Espírito Santo. Não, você está se esvaziando, você está se esvaziando. Todo conselho que você dá, você se esvazia. Toda palavra liberada, você se esvazia. Cada vez que você coloca a mão sobre a vida de alguém, você vai se esvaziando. A questão é quando você para encher você. E aí eu vou te falar, eu estou sendo vulnerável ao nível máximo aqui. Eu vivi os melhores dias da minha vida. Eu fui para o lugar que eu mais amo para lançar o livro que eu sonhei, que foi o nosso devocional, Oi Deus Sou Eu de Novo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Minha mente está atribulada. Coisas que faziam tempo que não roubavam a minha paz, roubaram a minha paz. Eu não estou falando de um mês atrás. Hoje eu estou gravando aqui quinta-feira. Ontem eu estava passando mal. Aí eu olho para Saul e entendo. Saul foi ungido no começo, mas azeite bom é azeite novo, não é azeite antigo. Eu vou falar de novo para você nunca mais esquecer. Vinho bom é vinho velho. Agora azeite bom é azeite novo. Você tem hoje, você precisa amanhã de novo, amanhã depois novamente. Vinho é uma coisa, azeite é outra. Unção é todo dia, volta na fonte e pega mais. Todo dia volta na fonte e pega mais. E vai transbordar, mas vai esvaziar também. No outro dia volta e pega de novo. Vai e pega de novo. Quando você entende que azeite bom é azeite novo, você entende que a unção de 10 anos atrás não é suficiente para suportar a sua vida. A palavra que eu recebi quando eu era garoto não é suficiente para me suportar até aqui. A experiência com Deus que eu vivi um mês atrás não é suficiente para me fazer pregar cheio do Espírito Santo aqui. Entende? A unção que você recebe na segunda não vai chegar até sexta-feira. A unção que você recebe no culto de domingo não é suficiente para sustentar a tua família até a quarta. Você precisa todos os dias voltar na fonte. Você precisa todos os dias voltar na presença dele e dizer: Deus, o que eu preciso? Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Entende? Então hoje eu estou preparando a mensagem. E a primeira mensagem foi: Deus, eu quero falar sobre uma mente blindada de pensamentos que destroem o nosso futuro. E aí eu começo a escrever. Está aqui no meu caderninho. Eu começo a escrever. E aí Deus vai começando a falar comigo. Saul foi rejeitado, não porque ficou orgulhoso somente, porque no final ele ficou, mas porque só ficou com azeite do primeiro dia. Foi impaciente, não era para ter feito algumas coisas e desobedeceu. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, nem para pecar a gente serve.
Vou falar de novo para você não esquecer. Quando você está cheio do Espírito Santo, nem para pecar você serve. Tem coisas que você não vai conseguir ouvir, tem coisas que você não vai conseguir falar, tem mesas que você não vai conseguir sentar, tem lugares que você não vai conseguir. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, e aquilo que está dentro de você repele aquilo que não pode estar perto de você, aquilo que não pode encostar, aquilo que não pode te sujar, aquilo que não pode te manchar. O azeite repele, lembra disso. Se você está vazio, qualquer palavra entra. Se você está vazio, qualquer conselho serve. Se você está vazio, qualquer sentimento te domina. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, pensamento nenhum tem poder sobre você, comparação nenhuma tem poder sobre você, crítica nenhuma tem poder para te paralisar, porque quem está cheio, já está cheio, não cabe mais nada. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Espírito Santo vai encher você de tal maneira que nada vai conseguir roubar a tua paz a partir de hoje, que nada vai roubar a tua esperança em Cristo Jesus, que não serás manchado, não serás paralisado, não serás atingido, e que a mão do Senhor vai te guardar. Só que lembre-se, você está cheio hoje, mas amanhã precisará se encher novamente, e depois de amanhã novamente, até que Ele venha. Vinho bom, velho, azeite bom, novo, unção fresca. Sabe, unção fresca foi essa tarde no quarto, sem nada acontecendo, só o Espírito Santo fluindo, falando, derramando do Espírito dele. E aí o Senhor falando comigo, eu disse: Jesus, mas então tá, o que é então essa parada? A ausência dele, mente descoberta. Sem relacionamento com Ele, mente vulnerável. Coisas que não roubariam a sua paz naturalmente, vão roubar a sua paz. Coisas que não teriam poder para te paralisar, sem Ele vão te paralisar. A gente é ser humano. A gente diz que não, mas pega. Sabe o que eu percebi na vida? Que tem coisas que só doem quando eu estou longe dEle. Tem coisas que me roubam a paz só quando eu estou longe dele. Tem coisas que eu só perco a paciência porque eu não estou bem com ele. Tem músicas que eu só escuto quando eu não estou de bem com ele. Se o azeite não estiver transbordando, tem coisas que eu consigo ouvir, tem coisas que eu consigo falar, tem coisas que eu consigo até dizer em alto e bom tom. Tem coragem para umas coisas que não teria se tivesse cheio. E aí o Espírito Santo está falando comigo: Dave, eu prefiro você do meu lado do que pregando para 200.000 pessoas. Dave, eu preciso que você volte todos os dias, ao invés de sair de casa toda semana. Eu estou em crise com Jesus. Jesus, mas eu amo pregar, eu amo, é a minha vida. E o Senhor está falando comigo: mas eu não quero que você pare, eu só quero que você esteja cheio. Fala para quem está perto de você: Jesus não quer que você pare, Jesus só quer que você esteja cheio. Jesus quer que eu grave milhares de séries, mas Jesus não quer que eu grave isso aqui sem a presença do Espírito Santo. André, do que vale milhares de pessoas se a voz que ecoa está vazio por dentro? Eu senti isso ontem. Pensamentos dominaram a minha mente. Fiquei sem paz. Coisas que não tinham mais poder sobre mim ontem vieram na minha mente e me dominaram. E eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E aí passou. Dormi, acordei. E agora de tarde, o Senhor me fez entender que era só saudade. Ô Dave, volta na fonte todo dia. Deus não me deu oi, Deus sou eu de novo só para você. Deus deu para mim. Eu estou olhando agora na minha prateleira e está lá: oi Deus, sou eu de novo. Tu és escravo daquilo que você ensina. Volta na minha presença todo dia. Está com pressa, acorda mais cedo, mas não sai sem azeite.
A gente arruma tempo para tudo. Sabe quando tá com pressa? Acorda mais cedo. Tem muita coisa para fazer, coloca ele como prioridade. Entendeu? A gente acorda cedo para tirar visto, a gente acorda cedo para pegar voo, a gente acorda cedo para compromisso que é importante. Agora a gente só esquece que o mais importante é a presença de Jesus dentro de nós. Que o mais importante é uma comunhão viva. Ei, eu não quero ser Saul no final da vida. Eu vou talvez ser um Davi, eu vou errar, porque eu sou ser humano, mas eu não quero perder a presença dele, eu não quero perder a graça dele, eu não quero ficar longe dele. E aí eu estou perguntando, o que eu preciso? A palavra é volta todo dia. Se você não voltar, sua mente fica vulnerável. Se você não voltar, o seu espírito fica fraco. Se você não voltar, você vai perder a paz. Agora, se o azeite estiver transbordando, 2 aleluia, vou falar de novo. Mas se o azeite estiver transbordando, eu vou declarar isso no nome de Jesus. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai encher você de uma maneira tão sobrenatural que não terá espaço para mais nada dentro de você. Pensamentos do mal não vão governar a sua mente, medo não irá paralisar você, comparações não irão roubar a sua paz, críticas não terão governo sobre as suas emoções, porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo que não haverá espaço para mais nada. Nada irá roubar a sua paz, porque a sua mente estará blindada. Eu quero declarar que o Espírito Santo blinda a tua mente agora, que coisas que roubavam a sua paz não irão mais roubar a sua paz, que coisas que tiravam a sua esperança não irão mais tirar a sua esperança, e que você vai viver a melhor estação de Deus para a sua vida, a começar de hoje. Mas essa palavra só vale para hoje. Amanhã volta para buscar mais azeite. Depois de amanhã volta para buscar mais azeite. E mês que vem volta para buscar mais azeite. Mas a gente não vai andar na reserva. O tanque vai estar cheio, porque se para abastecer o carro custa dinheiro, para abastecer o teu espírito é só dobrar os teus joelhos, ler a palavra e se debruçar na presença dele, e ele vai completar você, porque o preço não é pago por você, mas ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Falei para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer de mim então? Essa resposta não é só minha, essa resposta ela é sua. Talvez você está se perguntando: Jesus, o que o Senhor quer de mim? E a resposta de Deus é: filho meu, mais do que o que você faz por mim, eu quero você comigo. Eu não te chamei para correr no limite e rodando vazio, mas para andar cheio da minha presença. O que eu quero para você e de você não é um sacrifício bonito aos olhos dos homens, mas um coração simples, obediente, que me escuta e me segue. Eu quero que você descanse no meu colo, confie na minha voz e me deixe encher o seu tanque todos os dias. Não se distraia com as comparações, não se perca nas correrias, porque só uma coisa é necessária: estar comigo. O que eu quero de você é o seu coração inteiro, porque o meu já é totalmente seu.
Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, eu tenho 20 anos, sou eu de novo. Oi, Deus, eu tenho 25 anos, sou eu de novo. Oh, Deus, eu tenho filhos, eu sou casado, sou eu de novo. Deus, agora eu já tenho netos, sou eu de novo. Deus, os meus cabelos já estão brancos, sou eu de novo. Deus, eu já estou prestes a partir, sou eu de novo. Deus, eu vivi tudo aquilo que o Senhor tinha para mim, sou eu de novo. Combati um bom combate, guardei a minha fé, acabei a minha carreira. Pode passar anos, meses, nunca nada vai mudar. Nós sempre vamos precisar de Jesus. Se você deseja que a sua mente esteja blindada, você vai precisar estar cheio dele todos os dias. Dave, como que eu me encho dele? Conversando com ele, dedicando tempo de qualidade, desligando o telefone, aproveitando o tempo com ele. Eu poderia aproveitar e fazer uma propaganda gigante aqui agora, mas não é sobre o que você vai ler, é sobre quem você vai escutar, é sobre na presença de quem você vai ficar. Entende? Eu tenho uma palavra para alguém aqui que já chorou muito na presença dele e os olhos se secaram, que já teve um temor que o livrava de tantas coisas e que perdeu o temor, que já teve uma vida vibrante com o Espírito Santo, mas perdeu o amor do começo. Volta para Ele. Ele quer encher você de volta. Ele quer fazer tudo de novo. Há uma chance para você. Completa o tanque. Minha oração amanhã, quando eu acordar, vai ser: Jesus, completa o tanque. Sabe por que quando a gente abastece, a gente não gosta de completar o tanque? Porque demora mais do que colocar só R$20. Porque a gente pensa que o próximo destino é mais importante do que o primeiro. Então por isso que a gente come migalhas, tendo um banquete preparado para nós. É por isso que a gente vive uma fé meia boca, tem milagres sobrando, mas a gente só come do que cai da mesa, porque a gente não tem tempo para se assentar à mesa e ouvir o que Ele tem para nós. A gente se conforma com a sobremesa, mas a gente pula o prato de entrada, o prato principal. E tem uma mesa preparada para você, filho. Tem uma mesa preparada para você, filha. Você nunca vai encher o tanque se não dedicar tempo. Agora, se você dedicar tempo, o seu tanque será cheio e você irá muito mais longe.
Hoje eu decidi que eu quero ir longe. Hoje eu decidi. Hoje eu decidi que eu quero ser igual. O mesmo coração, o mesmo menino, só que cheio. O marido da Paula, o pai do João, do Noah e da Serena, mas cheio. Que prega para milhares, mas cheio. Que não corta o contato com a fonte, que não se torna dono do seu chamado, que não se torne um protagonista do que Deus está fazendo, mas cheio, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se você quer ser cheio dele, a nossa oração hoje vai ser diferente. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser permanecer sentado, sente e continue como está. Mas hoje é só você e ele dizendo: Jesus, eu quero ser cheio. Eu quero ser governado por ti. Pode fazer agora o que você quiser. Se você está em casa, onde você estiver, faça o que você quiser. Se só der para fechar os olhos, feche os olhos. Mas hoje eu me debrucei na mesa e eu chorei com ele. Porque descobri que ele gosta mais do menino do que do pregador de agora. Ele gosta mais do que eu faço no secreto do que quando eu estou aqui. Não é porque um é melhor do que o outro, é porque lá não tem nada demais, é só eu e ele. E é isso que o Senhor quer de você, sem muletas, sem dores necessárias para te fazer orar. Apenas um desejo incendiado, sabe, que te incendeia. Uma fome de Deus, um desejo que não dá para explicar. Ser cheio do Espírito Santo. Jesus, nós não queremos outra coisa a não ser cheio da Tua presença. Nós queremos ter fome insaciável da Tua presença, porque nós entendemos que quando o Senhor entra, tudo aquilo que estava fora do lugar vai para o lugar. Jesus, eu oro para que agora os Teus filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua glória. Que aqueles que falavam em línguas e que nunca mais falaram, voltem a falar em línguas. Que aqueles que perderam o temor, voltem a temer. Que aqueles que pararam de chorar, voltem a chorar como nunca. Mas não de tristeza, mas porque estão cheios da Tua presença. Inaugura um novo tempo na nossa vida contigo. Inaugura uma nova estação na nossa vida e relacionamento contigo, Jesus. Porque nós entendemos, não dá para viver essa vida controlando o combustível no tanque. Ou a gente está cheio, ou a gente está cheio. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias e de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia
E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo. Então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.